Olá, amigos, sejam todos muito bem-vindos ao canal Espiritualidade e Consciência com Angélica Grace. No nosso bate-papo de hoje, nós vamos responder algumas questões sobre obsessão espiritual. Nos vídeos anteriores, conversamos já, sobre influência espiritual, sobre obsessão espiritual, sintomas da obsessão espiritual. E a partir daí, então, algumas questões foram abertas e resolvemos então que seria mais interessante gravar, também aqui nesse bate-papo, a resposta a essas questões, porque pode ser a dúvida de várias outras pessoas e também vai ficar um pouco mais esclarecido, uma vez que a gente não tem como esgotar o tema, eu sempre digo isso, num vídeo só, porque ficaria muito extenso e cada tema, a depender do tema, daria até um seminário para trabalhar com ele, porque existem N casos específicos, tá certo? Então vamos responder algumas questões sobre a obsessão espiritual. E a primeira delas diz assim: a obsessão espiritual ocorre somente devido a vícios como de álcool, de drogas, etc. Não, gente. O que acontece é o seguinte, demos esses exemplos do vício, do álcool, das drogas, do sexo, Mas vamos ter em mente uma coisa, tá? O que é um vício? Vício é tudo aquilo, que a gente tem uma dependência emocional, que nos dá um prazer momentâneo, que supre com uma necessidade. Essa necessidade, nos é desconhecida. A gente pensa até que sabe do que se trata. Isso me faz bem, eu gosto de fazer isso, E passa a ter uma compulsão naquilo que é o vício. Então, nessa dependência, a pessoa não consegue mais viver sem aquilo, certo? E aí, o que é que acontece? Essa dependência vem de um conflito interno. Esse conflito, ele só será conhecido através do autoconhecimento, através de uma busca profunda e sincera, porque se tem aquela dependência emocional. Então, o porquê se tem aquele vício. E então pode ser do álcool, pode ser das drogas, pode ser do sexo, dos jogos, da comida, Então, às vezes a pessoa tem uma compulsão alimentar, tá? Pode ser da mentira. Tudo que causa essa dependência, a pessoa não se sente bem sem fazer aquilo. Aquilo traz uma certa identidade para ela, digamos assim, certo? E então, na mentira mesmo, não há pessoas que não conseguem viver sem mentir. Não somente mentiras sobre outras pessoas, sobre situações, mas também sobre si mesma. Então, às vezes a pessoa até quer falar a verdade, mas essa compulsão da mentira, por ser uma compulsão, é uma força maior e sempre vai ter aquela mentirinha ali no meio, aquele exagero. Ou seja, não é uma pessoa, nesse caso do exemplo da mentira, não é uma pessoa transparente, não é uma pessoa clara nas suas colocações. Ela precisa enfeitar, ela precisa colocar um plus a mais, para que então aquela sua fala, aquela sua posição, seja recebida de uma forma que então vai lhe causar esse prazer. E aí então a dependência, porque a dependência vai trazer esse prazer momentâneo, certo? Então a gente fala das drogas, do álcool, porque são os mais comuns, de se ver, de se falar, de se pesquisar a respeito, tá? Mas tudo aquilo que cria uma dependência já é um vício, tá? E os vícios, como falamos no bate-papo anterior, eles começam de uma forma muito sutil, de uma forma mais leve e vai se potencializando até o momento em que a pessoa não consegue mais se libertar daquilo, tá? E aí, então, como é que vai acontecer a obsessão espiritual dentro desse aspecto do vício, dentro dessa condição psíquica do vício? Isso porque o vício, essa dependência,
é um estreitamento, é um estreitamento da consciência. Veja, a gente fala, né, de expandir a consciência. O que é expandir a consciência, né? É ter compreensão, ter ganho de consciência sobre nós, sobre as nossas experiências, quem somos, o que estamos fazendo aqui, a consciência da imortalidade da alma, né? A consciência dos nossos processos psíquicos. Essa é a verdadeira expansão da consciência, quando a gente vai lá a fundo, né? E busca nos conhecermos, como já dizia, né, o filósofo Sócrates, da frase que tinha lá no portal de Delfos, né? Na Grécia Antiga, né? Conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e o universo. Então, expansão da consciência, despertar da consciência é estar neste processo, até ter consciência dos processos íntimos, dos processos psíquicos, né? E trabalhar com eles, certo? Ter a consciência que somos luz, que somos sombra e que nós temos os nossos conteúdos a serem elaborados, a serem trabalhados, a serem transformados, tá? E então, no caso dos vícios, né, há um estreitamento, um encolhimento da consciência, é o oposto da expansão, há um encolhimento. Então, o que é que acontece? Aí a pessoa está fechadinha ali, a mente da pessoa está fechadinha naquele padrão. Ela não expande para outras coisas, ela não busca conhecimento, né? Ela não busca alargar a sua consciência. Então, está ali fechadinha naquilo. E estando fechadinha naquilo, nesse encolhimento, claro, é muito mais fácil para que os espíritos obsessores a dominem. Porque, como nós tínhamos dito anteriormente, né? Um processo de obsessão espiritual é um processo de domínio psíquico. Até que pode chegar um momento de esse domínio já ser tal, já está no processo simbiótico tal, que fica muito difícil a libertação, entende? Então, até falamos que tem pessoas que podem passar uma vida inteira, a existência inteira, né? Num processo obsessivo e nem se dá conta, porque muitos aspectos ali daquela obsessão, muitos sintomas, né, dessa obsessão, serão vistos apenas como da personalidade da pessoa, que tem os aspectos da personalidade que serão potencializados, né? Mas é visto somente o tanto da personalidade e não que ele está sendo, de certa forma, tomando um corpo. A pessoa vai deixando passar batido e acha que aquilo é só ela mesma, né? Que está ficando pior, cada vez pior, né? Não acontece assim, né? Até falamos do exemplo da bebida, às vezes a pessoa nem se dá conta que está bebendo cada vez mais, que está criando essa dependência, né? Cada vez mais, e então vai deixando passar batido, tá certo? E aí a obsessão espiritual vai acontecer em todos os casos que há essa dependência. E nessa dependência, então, o estreitamento da consciência. Por quê? Há um padrão mental e a pessoa está fechadinha ali, reclusa nesse padrão mental. Tá certo, meus queridos? A segunda questão, deixa eu baixar aqui para eu poder ler para vocês. A segunda questão diz assim: como identificar se estamos passando por uma influência espiritual negativa ou uma obsessão espiritual? Que nós fizemos, né, uma diferença, que a influência espiritual, gente, ela quer dizer, fizemos a diferença antes, né, então vamos repetir agora, tá? A influência espiritual, nós somos influenciados a todo instante, né? De uma forma negativa ou de uma forma positiva. Na influência espiritual pode acontecer sim da forma positiva. Na obsessão espiritual é que só vai acontecer de forma negativa, né? Porque espíritos positivos, eles nunca vão causar uma obsessão espiritual, um domínio psíquico, certo? Então, como identificar se estamos passando por uma influência espiritual, se estamos passando por um processo de obsessão espiritual? A influência espiritual ela é muito mais pontual, ela é momentânea. E ela acontece muitas vezes
por espíritos também assim, que não tem intenção de causar uma obsessão espiritual. Ele tem intenção de enganar, ele quer sentir aqueles prazeres que ele sentia quando ele estava encarnado. Então aí vem as drogas, o álcool, entendeu? E essas coisas que dão a ele uma sensação de que eles estão fazendo, né, as mesmas coisas de quando estavam encarnados. Então eles se juntam às pessoas que vão satisfazer essas necessidades deles, porque eles não se libertaram, tá? Tem os espíritos zombeteiros, né, os engraçadinhos, né, que só querem se divertir com o infortúnio do outro. Então, ele influencia para algo negativo só para dar risada daquilo. Influencia também no sexo, né, em todos os vícios, né, influencia em questões mais abertas, como do orgulho, da vaidade, como do egoísmo, entende? Por quê? A gente precisa ter em mente que um espírito desencarnado, ele é como ele era aqui. E então, se ele não se libertou desse padrão mental, ele vai estar junto de pessoas, né, que têm uma sintonia com isso. Então, é uma atração, né? É uma atração magnética mesmo. Há uma sintonia de interesses. E então, eles vão trabalhar em cima dos seus próprios interesses, que são os mesmos interesses daqueles que estão sendo influenciados, certo? E aí, para questões mais pontuais. Na obsessão espiritual, aí já se estreitou de tal forma esse laço, e há uma intenção muito maior do que a da influência, que a intenção pode ser de vingança, que pode ser realmente assim, ver o fim, a destruição, né, daquela pessoa encarnada que está passando por aquele processo obsessivo, certo? Então, a influência espiritual é algo mais pontual, e a obsessão espiritual se trata de algo contínuo, persistente e progressivo. Começa simples e vai se tornando algo muito mais grave, como falamos, até o caso de subjugação. Tá bom, meus queridos? E a próxima questão foi... Vou baixar aqui mais um pouquinho para eu poder ler para vocês. O tratamento espiritual somente pode ser em casa espírita? Gente, lá no nosso bate-papo anterior eu falei que, né, no caso de obsessão espiritual, né, o adequado seria procurar uma casa espírita, uma vez que é de onde eu tenho a minha base, de onde eu tenho mais conhecimento, certo? E trabalhei muito com o processo de desobsessão espiritual, tá? Mas também as pessoas que se identificam com a Umbanda tem trabalhos belíssimos de desobsessão e outros trabalhos, né, muito fortes, entendeu? E que trazem excelentes resultados. Agora a questão é procurar uma casa, se você acredita que está passando por um processo obsessivo, ou se está sendo influenciado apenas, né, e você está com alguns bloqueios energéticos, você pode procurar uma casa de Umbanda, mas que ela seja séria, que ela tenha estudo, certo? Que ela tenha um líder, né, daquela casa preparado, que saiba preparar, né, os seus trabalhadores, tá? Porque aí vai trabalhar o ser integral, o espírito, a mente, o corpo, porque vê-se o conjunto, o ser inteiro, e então os aconselhamentos, né, são mais seguros. Então, assim, não é qualquer casa onde as pessoas não têm conhecimento, onde as pessoas não estudam, onde você não sente segurança no líder daquela casa, tá? Então, buscar sempre trabalho sério, gente, como tudo na vida, né? Então, você tem um problema na sua casa mesmo, sua moradia, né? Um problema na parte elétrica, ou um problema na parte hidráulica, ou você quer fazer uma reforma, se você é cuidadoso com a sua casa e você quer
um trabalho garantia de conhecimento que lhe traga segurança, você vai buscar bons profissionais para que realizem esse trabalho. Da mesma forma, você vai cuidar da sua saúde física, que você vai ao médico, né? Então, às vezes a pessoa que já passou por um bom médico, ela recomenda, e aí então você se identifica, vai no médico que vai lhe tratar tão bem também, você se identifica, você sente segurança, né, no tratamento que ele está passando para você. Você vê resultados. E vendo esses resultados, você tem um anseio de melhoria, né? Cada vez mais. Assim, é um exemplo, né? Meio assim, meio esquisitinho, mas dá pra gente compreender. Então, assim mesmo é ao procurar uma casa espírita, procurar uma casa de umbanda, que quando você sente a segurança de pessoas preparadas, de pessoas que, além de todo o amor que estão colocando ali naquele trabalho, a pessoa tem conhecimento, tem preparação para aquilo, né? Aí você sente segurança. Sentindo essa segurança, desperta em você esse anseio de melhoria, então de transformação íntima. E aí você vai estar colaborando com o seu tratamento. E então ele será eficaz, né? Muito mais eficaz, tá certo? Então, as casas de umbanda também, as preparadas, né? Fazem tratamentos muito bons, tem a apometria também, fazem tratamentos muito bons de processos obsessivos, tá? Vamos ver aqui outra questão. Religião é a última questão, tá? Religião causa obsessão espiritual? Gente, a religião não causa obsessão espiritual, certo? Quem passa pelo processo de obsessão espiritual é a pessoa. E como então que isso vai acontecer? Através do fanatismo religioso. Então a religião não promoveu aquilo, né? Mas a pessoa, conforme recebeu aqueles ensinamentos, ela se coloca numa condição tal de fanatismo, né, que ela não consegue enxergar outra coisa além daquilo. Então, ela se prende, olha aí, a mente fica encolhida, né, naquelas informações e ela se sente a dona da verdade, nada mais do que a verdade, e ela quer, como se diz, né, empurrar de gargalo abaixo nos outros a sua verdade. Entende? Então, aí sim, é uma abertura para um processo de obsessão espiritual. E em muitos casos, tá? Da fascinação. Porque a fascinação, ela vem de uma característica da vaidade, do sentir-se, né? Tão empoderado daquela verdade, né? Que a pessoa não abre nenhuma brechinha para ouvir outras pessoas, para alargar o seu conhecimento, né? Para refletir sobre o conhecimento que ela tem e que ela julga que é inalterável, entende? Então, a religião, os conceitos de uma religião não causam uma obsessão espiritual, tá? A pessoa é que, vivendo a experiência religiosa, né, a experiência dessa religião a qual ela esteja inserida, ela pode fechar sua mentezinha, fechar sua consciência, ficar nesse padrão, né, só preso ali, engessado naquele seu conhecimento, e aí sim atrair uma obsessão espiritual que vai dominar a sua mente, dominar a sua psique. Tá certo, meus queridos? Então, essas foram as questões que nos foram trazidas e que a gente quis aqui trazer as respostas para todos que possam, né, ter acesso e que pode ser a dúvida, né, de uma grande maioria, tá bom? Se você chegou até aqui, se você não está inscrito ainda em nosso canal, se inscreve em nosso canal. Nós temos vídeos semanais, né? Você também pode trazer suas questões, pode nos procurar
pelo Instagram, que tem lá Espiritualidade e Consciência, não tem com Angélica Grace, porque não dava no Instagram, então ficou só Espiritualidade e Consciência. O link vai estar na descrição do vídeo. Então lá, por mensagem, né, via direct, você pode trazer uma questão e algo que você tem uma dúvida que você queira se esclarecer mais, e a gente responde aqui para você, tá certo? Então, gratidão por sua presença aqui conosco e até o nosso próximo bate-papo com a bênção de Deus. Muita paz para você, paz para mim, paz para todos nós, paz ao mundo. Que assim seja e assim já é.